Senhor Deus, eu coloco diante do teu altar neste momento o teu servo, pastor Jonathan. Unja os lábios dele com a brasa viva do altar, batiza-o com o Espírito Santo. Que ao abrir a tua palavra nesta manhã, ele possa falar iluminado, inspirado pelo Senhor. Traduza também, Senhor, cada palavra, a necessidade de cada um que está aqui no Zoom, no YouTube, aqueles que irão ver depois essa reunião, que o Senhor possa traduzir para a necessidade, levando a uma mudança, a uma conversão. Usa então o teu servo, nós oramos agradecidos nesta manhã. Amém, Senhor. Amém. Me lembrei de quando eu visitei o Museu do Holocausto, lá na Ruanda, um país que sofreu muito com a guerra, né? E existe um lugar ali nesse museu onde tem os crânios de pessoas que morreram naquela situação, né? E é um lugar, inclusive, que alguns ruandeses não gostam de ir, né? Eu até tenho uma amiga e falei, você não vai lá no museu? Ela falou, não, eu não gosto de ir, porque aquilo traz, assim, muita tristeza. Mas eu fico imaginando quantos daquelas pessoas que ali estão, ou aqueles ossos, né, que foram pessoas, também vão reviver um dia, né? Essa é a nossa esperança. Vai se misturar um pouco, quem sabe hoje, pastor, o meu testemunho junto com o que eu vou falar para vocês no dia de hoje, né? Que a gente sempre fala um pouco daquilo que está dentro do coração da gente. E muitas vezes também o nosso entendimento da palavra de Deus, porque Deus fala com cada pessoa de forma diferente quando lê a Bíblia, né? Eu também percebi o seguinte, sabe? Que algumas vezes, porque eu gosto muito de Bíblia, e às vezes eu leio uma Bíblia numa versão, uma Bíblia noutra versão, e mudo a versão, sabe? Para mim compreender. Por exemplo, eu estou aqui com essa Bíblia, quando eu gosto muito da Bíblia, eu leio mais de uma vez. Então, essa aqui é uma Bíblia que eu já li várias vezes. Eu acho que eu li 5 vezes essa aqui, porque eu gosto muito dela, né? Tem Bíblia que eu não li ainda. Aí eu dou uma folheada, escolho alguns versos. Por exemplo, eu estou com uma outra que eu quero ler um texto que eu gosto dessa versão. É uma Bíblia católica. Mas tem um texto que me chamou a atenção na Bíblia católica. Então, eu tenho ela aqui. Tem uma Bíblia também que eu gostei muito, que é a Bíblia arqueológica, que é essa aqui, ó. A Bíblia arqueológica, eu gosto dela porque ela faz comentários da arqueologia, onde descobriu aquilo, onde aconteceu aquilo outro. E eu gostei tanto dessa Bíblia que eu li 2 vezes, mas eu queria ler de novo, porque é muito interessante. Porque eu esqueço, sabe? Eu acho que depois dos 25, pastor, a gente começa, irmãos, a gente começa a esquecer um pouco, né? E como eu já fiz 25 mais de 2 vezes, estou caminhando para a 3ª vez, então eu espero até fazer umas 4, 5, 6 vezes o 25, porque eu espero que Jesus volte nos meus dias, né? Então, vamos fazendo aí os 25, como Adão fez, né? Puxa vida. Adão viveu 930 anos. Eu até ganhei algumas Bíblias. Eu não tenho minhas Bíblias todas aqui, porque eu estou meio improvisado aqui em São Paulo ainda. Nós voltamos da África o ano passado, e viemos para a nossa casa aqui, mas nós estamos aqui meio ainda cheio de caixas, por isso que eu pus essas montanhas aqui atrás, para vocês não verem o tanto de caixa que tem atrás de mim aqui, sabe? Escondendo um pouco das caixas aqui. Mas eu ganho Bíblias, né? Algumas são bem pequenas, assim, olha, eu acho tão interessante, como é que... Fica até difícil para ler. O pastor reclamou das letras pequenas, essa aqui, olha, é menor ainda. Esses dias eu ganhei uma biblinha, nossa, que as pessoas ficam sabendo, essa aqui, muito especial, olha, é a Bíblia que foi impressa na coroação da Rainha Elizabeth, é uma Bíblia inglesa. Eu também já li algumas vezes a Bíblia em inglês, né, em outras línguas, né? Quando eu fui lá para a Rússia, na verdade, eu até copiei o livro de Gênesis em russo para ver se eu aprendia até a língua, né? Porque, às vezes, o dom de língua não vem assim, não, né? Não sei, os caminhos do Senhor são diferentes.
E então, essa Bíblia que eu já li várias vezes, eu queria considerar com vocês um pouco aqui, de início, a história de Daniel, porque eu gosto muito de profecias. Aqueles que me conhecem sabem. Eu, lá pelos anos de 2002, a gente estava em Nova Friburgo, onde nasceu praticamente o sistema adventista de comunicação. Foi decidido em 1995, ali no Rio de Janeiro, e que deveria se juntar Voz da Profecia, Está Escrito, Rádio Novo Tempo, e os ministérios se reuniram e foi fundado o Sistema Adventista de Comunicação Novo Tempo. E a gente morava lá em Nova Friburgo. E ali em Nova Friburgo, eu comecei a levantar em algumas madrugadas, não conseguia dormir por uma série de fatores, né, que aconteceriam, e eu comecei a usar o tempo de forma mais útil, né, comecei a estudar, e especialmente as profecias. E naquela época, eu comecei a escrever essas conclusões que eu cheguei com as profecias. Eu até dei o nome do meu estudo, O Tempo em que Estamos Vivendo, porque eu queria descobrir assim, o tempo que a gente estava vivendo em relação à volta de Jesus. E, sabe, não é assim pecado você pensar nisso, porque eu percebo que os próprios discípulos, quando estavam com Jesus lá no Monte das Oliveiras, isso está em Mateus 24, né? O próprio Jesus está ali com os discípulos, e os discípulos perguntam, Senhor, quando acontecerão essas coisas? Então, vejam, não é proibido você ficar pensando e perguntar quando acontecerá essas coisas. Eu percebi também nos meus estudos que lá em Daniel, nós temos assim Jesus, Daniel capítulo 12, nós temos Jesus assim em cima de um rio, e de um lado tem um anjo, e do outro lado tem outro anjo. E depois de Jesus falar ali, o anjo falar as profecias, Daniel capítulo 11, e chega no capítulo 12, quando diz assim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que é a volta de Jesus, aparece um anjo curioso, porque ele vira para Jesus e fala, Senhor, quando acontecerão essas maravilhas? Olha, eu nem sabia que o anjo era curioso também, mas né? E esse anjo pergunta, e Jesus responde, impressionante. Ele passa ali algumas datas e tal, né? E aí, é, me encanta o livro de Daniel. Às vezes eu começo o meu ano bíblico por Daniel e Apocalipse, às vezes por Apocalipse, nem começo pelo Gênesis, sabe? Já vou direto lá no Daniel, depois eu volto para o Gênesis, né? A Bíblia toda é proveitosa, útil para o ensino, né? Para a correção, e ela nos ajuda a cada momento, e fala diferentemente a cada pessoa. Às vezes um verso, eu sei que não é para mim aquele verso foi para Davi, aquele verso foi para Pedro, aquele verso foi para o apóstolo Paulo, mas eu percebo que aquele verso também serve para mim. E parece que em alguns momentos é Deus que está falando aquele verso ali para mim. E quando eu olho o livro de Daniel, eu acho impressionante. Deixa eu passar um pouquinho para vocês algumas coisas que eu acho aqui no livro de Daniel. Pastor, se eu começar a falar muito, viu? O senhor pode pegar e me interromper, mas porque de repente eu esqueço que é só um tempinho aqui na sala 57, eu penso que é 57 horas de vigília. Mas vamos lá. Daniel capítulo 1. Esse Daniel era jovenzinho e já se preocupava com a palavra de Deus, né? Ele, não só ele, a gente conhece também os amigos dele, né? Lembra do nome dos amigos? Ananias, Misael, Azarias. Esses eram os nomes verdadeiros, né? Porque depois o Nabucodonosor andou mudando lá o nome deles, deu uns nomes diferentes, mas esse era o nome deles, tinham significados é, conectados com Deus. O próprio Daniel, né? Daniel é impressionante porque ele faz parte daquela galeria que outros mencionam o nome dele. Aliás, o próprio Jesus menciona, lá em Mateus, né? Mateus 24, fala de Daniel. E a gente percebe que Daniel era uma pessoa, aqui pelo capítulo 1, que ele não queria se contaminar.
Ele queria ser uma pessoa diferente, uma pessoa diferenciada. Na verdade, essa é uma das características do povo de Deus. Ele procura tentar não se contaminar, embora ao andar por esse mundo pode acontecer, e você vai se limpando através do sangue de Jesus, né? E Daniel era uma pessoa de oração. E quando eu olho, por exemplo, Daniel capítulo 2, que é onde a gente consegue olhar a primeira vez Daniel orando, ele não ora sozinho. Ele enfrenta o problema e ele faz ali um pequeno grupo com esses seus amigos, o Ananias, o Misael e Azarias, porque eles estavam com problema de morrer, né? Lembram da história ali, o rei tem um sonho, aquele negócio todo, e Daniel ora. Eu não sei quantos de vocês já sonharam o sonho de outras pessoas. Já aconteceu com vocês? Não é muito comum, né? Na minha família aconteceu uma vez. Um negócio impressionante. Eu era menino ainda. E o meu pai estava sonhando com uma luta corporal com o diabo. Nós morávamos numa cidadezinha lá no interior de São Paulo, chamado Populina. Meu pai era o obreiro naquela região. Ele não era ainda pastor ordenado, né? Depois foi ordenado pastor, mas naquela ocasião ele não era. E ali era uma cidade um pouco problemática. A gente tinha ali vários momentos em que as pessoas ficavam possessas mesmo. E parece que a presença de Deus ali incomodava o diabo, né? E agora meu pai se encontrava naquela noite sonhando que estava lutando com o diabo, uma luta corporal mesmo. E ele segurava assim as mãos daquele anjo forte que tentava destruí-lo, e ele, através da Bíblia, ia citando os versos bíblicos que ele tinha na mente, na cabeça, né? E aí chegou um momento em que ele conseguiu colocar Satanás no chão, naquela luta. E quando isso aconteceu, houve um estouro, e nós acordamos. Mas como é que você sabe disso? Porque impressionante. Minha mãe sonhou o mesmo sonho e eu sonhei o mesmo sonho. Como é que acontece uma coisa dessa, né? Foi o que aconteceu aqui com Daniel. Talvez Deus estava dizendo a meu pai que ele seria vencedor, ou que a minha família seria vencedora naquela ocasião, né? Naquela cidade pequena lá. E eu achava meu pai muito corajoso, né? Porque ele enfrentava aquelas pessoas, às vezes endemoniadas ali, atitudes terríveis. Eu acompanhava, ele era pequeno, acompanhava nos estudos bíblicos, né? Às vezes íamos lá com a bicicleta para um lugar, para outro, né? Eram outros tempos, né? Aquelas estradas de terra, não havia asfalto nenhum ali. Quando chovia, ficava meio ilhada a cidade. E Daniel ora aqui com seus amigos e recebe esse sonho. Às vezes, a gente orar sozinho não consegue resolver a situação. Por isso que existe aqui a sala 57, para vocês orarem em conjunto. E isso é importante, né? Dizem que pode muito a oração de um justo, mas aqui, olha, eu estou vendo que nós estamos chegando a 500, pelo menos só no Zoom. Então, eu imagino que essa oração tenha mais poder ainda, né? Na verdade, o poder não está na oração, mas a quem a gente pede. E a gente pede ao Pai, que é a fonte de todo o poder. Quando você continua lendo o livro de Daniel, e a gente tem o capítulo 3, aqui não aparece a oração daqueles 3 amigos de Daniel que estavam numa situação muito complicada, né? Eles tinham que se ajoelhar diante de uma estátua, não só eles, mas milhares de pessoas que ali estavam. E eu fico imaginando a situação deles, sabe? A situação deles era parecida, numa situação contrária, com respeito a entrar na arca, lá na época de Noé. Vocês se lembram? Tinha uma multidão ali, e Noé fez um último apelo.
Eu imagino que teve gente que ficou com vergonha de entrar na arca. Eu posso imaginar que alguém falou assim, quem sabe a esposa para o esposo, querido, vamos entrar, que eu acho que esse negócio é sério. Você viu a bicharada toda chegando, entrando na arca? E o esposo falando assim, não, esposa, não vamos entrar, não, olha aí, o meu chefe está olhando, eu vou perder o emprego. Vamos dizer que eu sou um bobão, não vou entrar. Ou foi o contrário, o esposo vira para a esposa e fala, querida, o negócio é sério. Olha, o Noé falou, a arca está aí, essa bicharada veio, esse sinal tremendo, nunca aconteceu isso, acho que vai chover mesmo. E agora a esposa fala assim, você nem se atreva a entrar aí. Olha as minhas amigas, todo mundo de olho em mim aqui, porque já estão pensando que eu vou entrar. Então foi o contrário, né? Eles tinham a chance de ser salvos. Agora, no caso dos amigos de Daniel, era o contrário. Eles tinham, inclusive, dá a entender que o próprio rei de Israel estava ali, o rei de Judá, no caso, estava ali. E dá a entender que o rei se ajoelhou. Agora, imagine, o rei ajoelhou, o líder máximo, talvez tivesse algum levita ali também se ajoelhou, porque a Bíblia diz que apenas os três não se ajoelharam. Deviam ter companheiros mais íntimos, e eles se ajoelharam. E na lição dessa que nós estamos estudando, a gente chega a perceber que vai haver um teste nesse sentido nos últimos dias, né? Em que muitos vão cair. Eu não sei como é que foi a oração desses três, porque infelizmente não aparece aqui. Eu sei o que eles disseram aqui no verso 18 do capítulo 3, falando para o rei: não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E nos últimos dias a gente vai ter que dizer: não vamos adorar no domingo, vamos continuar adorando no sábado, que é o dia do Senhor. Não vai ser fácil, viu? Porque a Bíblia diz que haverá um tempo de tribulação qual nunca houve. Então, a gente nem sabe como é que vai ser esse tempo. A gente teve alguns ensaios, alguns países são mais complicados que outros, né? O próprio país que eu passei, a Ucrânia, onde a gente morou 5 anos, eles têm enfrentado dias difíceis ali, né? Muitas vezes adorando no porão, para evitar as bombas. Eu estive em 2009 na Angola, e a guerra tinha terminado há uns 4 anos, e eles me contavam ali como é que funcionava a época da guerra. Não é fácil, alguns países a coisa é bem complicada. No nosso país ainda temos uma certa liberdade religiosa, eu digo uma certa porque parece que essas coisas estão mudando. Tem certas coisas que você não pode mais falar de público, você pode causar problemas. Tem alguns países que você não pode distribuir o grande conflito, você vai enfrentar problemas. Ou, às vezes, alguns pastores ou mesmo irmãos não querem distribuir, porque têm medo. Porque o grande conflito, ele conta a história nua e crua desse grande conflito entre Cristo e Satanás. Mas, assim como os servos hebreus foram salvos, nós temos a segurança de que seremos salvos no final se mantivermos fiéis junto com o remanescente de Deus. Depois nós temos aqui o capítulo 4, é o testemunho do Nabucodonosor, não é Daniel, mas é muito importante. Depois temos aqui o capítulo 5, Daniel já está velhinho, porque Daniel não vai numa sequência de idade, né? Ele vai até o capítulo 6, vai de uma maneira, depois do 7 vai de outra. O 6, aparece Daniel orando de novo, agora ele está orando numa situação complicada. Ele está orando diante de leões. Eu acho que ele orou de olho aberto. Eu, pelo menos, olharia. Era um olho no leão, né? E aqui um Senhor, por favor, me ajude, me acode, né? Porque já pensou? Você está no meio de leões? E Deus, muitas vezes, livra as pessoas, mesmo quando ele não ora. Eu acho impressionante. Eu me lembro da experiência de um missionário nosso, um africano, porque lá na região da divisão centro-leste africana, que é onde eu trabalhei por 7 anos, ali no Quênia e em outros países mais, nós temos alguns missionários de missão global.
Os missionários de missão global, eles vão para uma região onde não tem adventista e eles vão abrir ali o campo, vão iniciar ali uma igreja. E esse missionário, esse africano, atualmente eles costumam mandar muitos desses missionários que já são nativos, porque eles falam a língua. No caso da África, eles são da cor das pessoas de lá, são de uma etnia local. Então, às vezes, fica mais fácil do que enviar um missionário estrangeiro, que vai ter que aprender a língua, vai ter que... todo um trabalho inicial, e às vezes demora, viu? Muitas vezes demora, mas tem os seus frutos. Em alguns lugares, são enviados. Aí nós temos cerca de aproximadamente 700 missionários da Conferência Geral espalhados pelo mundo. Eu tive o privilégio de ser um deles durante os 12 anos que estivemos fora do Brasil. Mas então, ali na região do Quênia, esse missionário de missão global, ele estava na sua bicicleta e andando pelas savanas ali, indo em direção a uma tribo onde ele pretendia fazer algum trabalho. E ele, obviamente, orou pela proteção divina e saiu pelas savanas, né? E, em dado momento, ele com a sua bicicleta, eu não sei, vocês que são ciclistas aí, né, se já aconteceu com vocês, mas ele estava assim com a bicicleta e, de repente, o guidão simplesmente soltou. E aí ele ficou numa situação complicada, porque a roda começou a fazer assim, né, e ele já não tinha, ele tentou ali aquele solto e ele parou. Ele ficou muito chateado com aquilo, porque no meio do nada o guidão solta, né? E era o meio de transporte dele. E ele já estava assim para pegar e dizer: puxa vida, senhor, o que aconteceu? Estou indo fazer o teu trabalho. Mas quando ele olhou à frente, irmãos, tinha assim uns 15 leões, não mais do que uns 20 metros dele, deitado lá, dormindo, leões, a família toda, né? Leão, leãozinho, a leoa, né? Quando ele viu aquilo, né, ele pegou quietinho, virou assim a bicicleta e foi andando com a bicicleta quietinho e saiu do lugar, né? Ou seja, ele nem orou por aquele problema específico e Deus já trouxe a solução para aquele missionário. Eu tenho um amigo que vocês provavelmente conhecem, o pastor Jobson Santos. Outro dia, conversando com ele, eu falei, conversando, eu falei: e aí, pastor, como é que está? Ele falou: eu estou lidando aqui com algumas bênçãos disfarçadas. Eu falei: bênção disfarçada? Como é que é isso? Ele falou: são problemas, mas eu acho que são bênçãos disfarçadas. Deus mandou o problema, mas eu acho que ele tem uma intenção com isso. Depois eu descobri que Ellen White também usou essa expressão, bênçãos disfarçadas, por alguns problemas, né? Então, se você está enfrentando aí algum problema, de repente, não é problema, não. Às vezes são bênçãos disfarçadas. Eu sei que tem gente que fala assim: é bênção demais disfarçada, podia vir algumas sem disfarce, né? Mas a gente nunca sabe. No caso desse missionário, perceba, o problema da bicicleta era uma bênção disfarçada, porque ele ia direto no leão, o leão estava na frente dele, os leões, né? E Daniel, na sua oração aqui, ele diz, por exemplo, uma coisa, ele diz que Deus livrou, e um detalhe interessante, aqui nós temos o segredo de oração de Daniel, ele está aqui no Daniel capítulo 6, no verso 10, mas no finalzinho diz assim: 3 vezes por dia, esse é o Daniel, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele tinha o costume de orar. E, pelo jeito, orava de joelhos. Embora, eu imagino que em muitas ocasiões ele não orou de joelhos, né? Aqueles servos lá que não se ajoelharam diante da estátua, oraram de pé, né? Deus ouve de qualquer maneira. E aqui diz também que ele agradecia. Eu me lembro de um menino, filho de um pastor, que falou para o pai dele assim: pai, eu acho que eu sou como Daniel. E aí o pastor ficou feliz, falou: é mesmo, meu filho? Eu também oro 3 vezes por dia. Que ótimo, filho. Quando é que você ora? Eu oro antes do café da manhã, antes do almoço e antes de jantar.
Eu sei, essas são orações normais, 3 vezes, mas Daniel parece que era uma oração, mais do que isso, né? Ele tinha momentos específicos de oração. Se você continua o livro de Daniel, e você vai aqui para o capítulo 7, você tem aquela visão. E, na verdade, aqui a gente não sabe bem se é sonho, porque ele fala sonho e visões. Quando Deus mostra o futuro para ele, né? Através daqueles animais. E é interessante que, quando você olha, Daniel está ligado, parece, com Deus. É impressionante que a gente pensa que Daniel ficou tendo visões a vida toda, né? Eu não sei, porque aqui, por exemplo, ele já tinha 70 anos de idade. Há um vácuo, assim, né, de visões. Muitas vezes Deus passa tempo sem responder para você, mas você tem a sensação que Deus está perto de você. Você percebe, né? Eu não posso reclamar de Deus, ele tem agido na minha vida. Mesmo que muitas vezes eu não ouço a voz audível, não vejo um sinal visível, mas eu percebo que Deus está ali. Porque se Deus não está ali, quem que vai estar? É o inimigo. E muitas vezes a gente percebe o inimigo procurando trazer problemas para a nossa vida, né? E a gente vê que essa visão de Daniel perturbou. Se você ler, por exemplo, aqui o último verso do capítulo 7, o 28, Daniel diz que ele ficou com um pensamento perturbado com isso. Às vezes, algumas respostas de Deus não traz solução. Deixa você mais perturbado ainda, mas no bom sentido, é porque Deus quer que você entenda alguma coisa, ou desvie de um caminho e vá para outro, né? Se você vai pelo capítulo 8, você tem a visão ali dos animais do santuário, e aquelas 2.300 tardes e manhãs, nós estudamos isso, né? Não faz muito tempo. E a gente percebe que Daniel não entendeu essa visão, porque ele estava focado numa profecia da época dele. E a profecia da época dele era 70 anos para o povo de Judá, os israelitas, voltarem para Jerusalém, uma profecia de Jeremias. E agora vem uma profecia dizendo 2.300 anos. Ele entra em parafuso, né? Ele não entendeu. E ele tentou perguntar o que acontecia, e o anjo não falou muita coisa dessa visão para ele. E ele diz, inclusive, que ficou doente aqui. Na verdade, uma pessoa já de idade, né? Nessa profecia, por exemplo, ele já tinha mais de 70 anos de idade, então ele já era uma pessoa idosa, e ele diz que a visão deixava ele espantado, e ele chegou a ficar doente. Eu fico olhando também, a senhora White também diz que em alguns momentos, após a visão, ela sentia dores, né? Nós somos humanos, e muitas vezes, pela misericórdia divina, Deus não se manifesta plenamente ao ser humano, porque senão o ser humano seria destruído. A visão mais próxima que nós temos de Deus é Jesus, que se tornou humano para conseguir conversar com a gente e transmitir um pouco do Pai para nós. E aí Daniel começa a orar, porque ele queria uma resposta, né? E a resposta está no capítulo 9. Só que quando a gente olha o capítulo 8 e o capítulo 9, a gente pensa que a resposta veio imediatamente. Não, não veio. A resposta, passou um ano, não veio resposta, passou 2 anos, não veio resposta, passou 3 anos, 4, 5, 6, passaram-se 10 anos e não veio resposta. E olha, irmãos, não era eu orando, não era você orando, era o Daniel. E 10 anos sem resposta. 11 anos sem resposta. E, finalmente, 12 anos depois, vem a resposta. Olha, às vezes a gente ora 1, 2, 3, 4, 5 vezes, já cansa, né? Fala, não, acho que Deus não vai responder, né? Daniel permaneceu orando, e aqui no capítulo 9, inclusive, tem a oração de Daniel. E ele pede perdão pelos pecados do povo e dele também, né?
Ele vai fazendo aqui a sua oração, vai clamando, né? A gente percebe aqui no verso 21, ele faz um resuminho, ele fala assim, falava ainda na oração, né? Aliás, é bom ler o 20, diz assim, falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado. Eu fico pensando que pecado que tinha Daniel, porque a Bíblia não fala de pecado dele, né? E o pecado do meu povo, Israel, bom, esse eu sei que tinha pecado, porque a Bíblia fala do pecado dele. E lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. E aí vem a resposta. Falava eu ainda? Digo, falava ainda na oração. Quando o homem Gabriel, na verdade o anjo Gabriel, né, que eu tinha observado na minha visão, 12 anos atrás, olha, ele fala a princípio, né, mas 12 anos atrás, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. E o anjo vem trazer a instrução para ele e fazer entender aquela visão que ele não tinha compreendido. Então, às vezes, a gente ora e parece que não vem resposta. Ou, às vezes, você pede um sinal e vem vários sinais. Assim, você fala, mas eu vou aqui para o sinal A, para o sinal B ou sinal C, né? É múltipla escolha, né? Igual aquelas provas que os alunos costumam fazer, né? Onde você escolhe uma das alternativas. Muitas vezes, Deus deixa você escolher. Você se lembra da história de Jeremias? Jeremias, quando Babilônia foi invadida, um dos capitães ali de Nabucodonosor recebeu a seguinte ordem: falou, você vai lá, tem um profeta chamado Jeremias, eu sei que ele falava para o povo se entregar, porque era o que Deus, o Deus dele pedia, então diz para ele que você está disposto a levá-lo para a Babilônia, que ele vai morar com você, dar uma casa para ele lá, vamos dar comida para ele, vai ter um lugar para viver, para ele não se preocupar. Mas se ele não quiser também, o que ele quiser fazer, ele pode resolver. Então, Deus deu uma escolha a Jeremias. Eu até acho que Jeremias escolheu errado. Acho que ele devia ter ido para a Babilônia, mas não sei, né? Porque chegou na hora, quando esse capitão falou com Jeremias, falou assim, Jeremias, vamos lá comigo, eu vou levar você para a Babilônia, você vai ser bem tratado, você não vai ser prisioneiro, não. Vamos dar uma casa para você, você vai ter ali uma comida, a comida do rei, tá tudo bem, tudo tranquilo. E o Jeremias falou assim, não, eu prefiro ficar. Ele falou, tá bom, então você quer ficar, escolhe onde você quer ir, você vai. Eu digo que não sei se foi uma boa escolha, porque pouco tempo depois Jeremias foi forçado a ir para o Egito, com algumas pessoas que se rebelaram ali, né? Mas talvez ele tenha sido um suporte para aquelas pessoas lá no Egito também. A gente não tem o resto da história, infelizmente. Mas Deus, muitas vezes, ele coloca para a gente escolhas, ou você pode fazer isso, tá? Ou você pode fazer aquilo. E depois nós temos aqui no capítulo 10, 11 e 12, que é o final do livro de Daniel, nós temos algo interessante, porque no final do livro, Deus diz a Daniel que ele vai morrer. Ele já está velhinho, provavelmente com 90 anos ou mais. E Deus diz, olha, Daniel, você vai descansar. Mas vou prometer para você, eu vou ressuscitá-lo no último dia. Ele diz assim, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel tinha uma herança, mas não era em Babilônia. Daniel tinha uma herança, mas não era em Jerusalém. A herança de Daniel estava no céu. Aliás, está no céu. Daniel sabia disso. Ele foi muita coisa dentro de Babilônia e nunca se engrandeceu com isso, né? Já pensou você ser praticamente o governador ali, porque as pessoas tinham até inveja dele, né? Ele mandava em muita coisa. Não sei qual era o tamanho do poder de Daniel, mas certamente era um poder bastante grande. E ele nunca se engrandeceu com isso e nunca se esqueceu
que tudo isso que ele tinha era Deus que passava para ele. E Daniel era esse homem de oração. Muitas vezes eu também procurei consultar a Deus. Eu li uma vez, ouvi uma vez de um pastor, alguém disse para mim, olha, esse pastor aí, ele tem um relacionamento com Deus um pouco diferente. Quando ele precisa de uma resposta, ele ora a Deus, e chega um momento, muitas vezes, que Deus mostra para ele na Bíblia a resposta. É como se as letras da Bíblia, diz ele, que aparecem brilhando. E aí ali está a resposta para a oração dele. E eu li também numa meditação, escrita pelo pastor Mark Finley, que isso aconteceu algumas vezes com ele. Que ele procurava a resposta na Bíblia, e ele diz assim na meditação que acontecia algo impressionante, era como se as letras parecessem saltar do texto bíblico, e ali estava a resposta para a sua oração. Eu tive a oportunidade de participar de alguns evangelismos com o pastor Mark Finley. Eu me lembro especialmente que uma vez nós estávamos numa cidade nos Estados Unidos, e eu ia gravar uma entrevista com o pastor Mark Finley junto com o pastor Neumuel Stina. E vocês sabem, na televisão, quando você vai gravar, antes você passa assim uma maquiagem para não brilhar muito, porque aquelas luzes acabam brilhando e fica assim a impressão que a pessoa está suando, né? Então é usado uma maquiagem, um tipo de um pó que ajuda a não fazer com que o rosto da pessoa fique brilhando mesmo na presença da luz. E aí o pastor Mark Finley foi ser maquiado. E enquanto ele estava indo para a maquiagem, ele deixou a Bíblia dele assim em cima da cadeira. E eu curioso, sabe? Eu falei, eu vou olhar a Bíblia do pastor Mark Finley, né? E eu peguei a Bíblia do pastor Mark Finley e achei impressionante como a Bíblia dele, em muitos casos, parecia com a minha, né? Porque a minha Bíblia eu também gosto de rabiscar, de escrever, né? De colorir. Para mim pegar, olha, você pega assim, não sei se vai aparecer aí, né? Aqui vai aparecer. Eu marco a Bíblia, às vezes escrevo, por exemplo, eu percebo que em alguns lugares na Bíblia aparecem certas profecias que Deus fala alguma coisa, e é interessante, lá na frente eu vejo que se cumpriu. Não é que aquela profecia se cumpriu. E sabe, Deus muitas vezes responde de forma impressionante. Eu me lembro, uma certa ocasião, eu estava lá em Nova Friburgo, e nesses tempos que eu levantava de manhã, na verdade eu levanto sempre cedo, depois daquele momento eu passei a levantar, se tornou um hábito, né? Levantar de manhã e fazer a minha meditação. E de manhã quer dizer assim, bem cedo mesmo, né? Às vezes eu acordo antes das 5, né? Hoje eu levantei bem mais cedo, especialmente por causa aqui da sala 57. E eu estava enfrentando um problema, e eu acabei acordando, eu acho que devia ser umas 3 e pouco, né? E eu fui em busca de uma solução, eu queria pedir ao Senhor um sinal. Mas eu achava que sinal era uma falta de fé. Eu falava assim, mas eu peço um sinal, não peço um sinal, porque eu tenho que confiar, né? Tenho que ir pela fé. Mas Deus deu tanto sinal para tanta gente, ele podia dar um sinal para mim também, né? E eu estava fazendo o meu ano bíblico e estava lendo ali a história de Ezequias, no livro de Reis, né? E ali eu vi que Ezequias teve um problema, e eu fui ver a história de Ezequias também em Crônicas, né? E percebi ali sobre a doença que Ezequias passou. E ele estava doente, ele estava triste, e ele estava agoniado, né? Porque ele não tinha certeza se Deus ia curá-lo ou não. E aí chega um momento em que a doença era grave,
E o profeta vai falar com ele e fala, olha, deixa eu falar para você, você vai, você vai morrer, né? E agora, Ezequias está assim, triste com essa doença, né? No verso 24 do capítulo 32 de 2ª Crônicas, naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E aí eu li assim, então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Eu falei, ué, mas Deus deu um sinal para Ezequias. Então eu acho que eu também posso pedir um sinal. E o sinal de Ezequias foi um negócio impressionante, na verdade. Deus deixou até ele escolher como é que era o sinal que ele queria. E eu achei tão interessante essa questão do sinal, que eu falei, eu quero continuar lendo essa história, deve ter em algum outro lugar. E eu descobri que essa história se repetia lá em Isaías, não é? E aí eu fui lá para Isaías. O tempo foi passando, eu meditando na história, e eu fui lá para Isaías, onde a história se repete, né? E comecei a ler agora, aqui a mesma história, no livro de Isaías, porque me chamava a atenção. Está no capítulo 38 de Isaías, a doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. E aqui eu vi de novo Deus falando através do profeta, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. E não só isso, teve coisa que ele nem pediu. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei essa cidade. E aí Deus oferece o sinal. Ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Deus deu um sinal. Eu falei, puxa vida, mas se Deus deu um sinal para Ezequias, ele podia dar para mim também, né? Eu queria saber o que eu deveria fazer numa situação. E o tempo foi passando, sabe? Eu estou lendo ali a Bíblia, li lá em Reis, depois li em Crônicas, agora vou ler em Isaías, e eu gostei tanto do que eu lia, que eu continuei lendo, sabe? Lendo e meditando aqui, como é que ele recebeu esse sinal, como é que ele recebeu a cura, né? Inclusive, ele coloca aqui no verso 15, falando do Senhor, né? Falando assim, como Deus prometeu, assim me fez. Ou seja, Deus cumpriu, né? E eu vou lendo, irmãos, e o tempo foi passando. E era assim, mais ou menos 6 horas da manhã, eu cheguei em Isaías 41, verso 10. Eu não estava procurando um texto, mas quando chegou em 41, verso 10, que é um verso conhecido, e diz assim, tu és o meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra fiel. E quando eu estava aqui, né, parecia que esse verso estava falando comigo, eu escutei bater palmas lá na minha casa, né, porque não tinha campainha. E eu me assustei, era 6 horas da manhã. Quem é que vai bater palma na minha casa às 6 horas da manhã? Eu morava afastado, no meio das montanhas, lá em Nova Friburgo. Eu morava... aliás, eu digo que moro ainda, porque as minhas coisas estão lá, né? A gente passa algum tempo lá e algum tempo aqui. Agora, em abril, passamos quase um mês lá em Friburgo, né? Então, é um lugar tranquilo, uma rua sem saída, fora da cidade, só chácaras, no meio das montanhas, ninguém vai lá, entendeu? E aí bateu palma. Eu falei, ué, o que é isso? 6 horas da manhã, e eu estou aqui na Isaías 41, 10. E eu tinha pedido o sinal. E aí eu abri a porta, e quando eu olhei, quem que estava lá no portão? O meu filho, que tinha vindo do internato, sem avisar, sem nada. E o meu filho, ele estava estudando no NASP, lá no Engenheiro Coelho. Ele normalmente avisava, porque não era muito fácil, da rodoviária até minha casa eram uns
30 quilômetros, tinha que pegar 2 ônibus. Então, a gente ia buscar sempre na rodoviária. E quando eu vi ele no portão, falei, é o meu sinal. Porque ele não avisou nada, eu não estou esperando ele. E ele todo feliz lá, e ele falou assim, olha, ontem me deu uma vontade de vir em casa, e eu achei que eu devia vir, e eu vim, né? E eu falei, mas rapaz, como é que você não avisou? Ia buscar na rodoviária? E ele falou assim, eu queria fazer uma surpresa. Eu falei, você veio sem nada? Ele falou, não, deixei a mala lá embaixo, perto do ponto de ônibus, no mato lá, porque quase 800 metros do ponto de ônibus está em casa, né? Aí eu fui depois com o carro buscar ali a mala dele, e eu senti que aquele era o sinal que Deus tinha dado. Houve outros que confirmaram, né? Então, muitas vezes Deus dá um sinal, outras vezes não. Mas a gente pode conversar com Deus. Ele mesmo diz no livro de Isaías, olha, vem aqui, vamos conversar, vamos arrazoar, não é? Essa é a palavra que tem ali. E você pode conversar com Deus, e muitas vezes Deus vai responder de forma visível, através de um sinal. Às vezes não, né? Muitas vezes o silêncio de Deus é um sinal. Outras vezes o silêncio de Deus é assim, você tem a chance de escolher e exercer o seu livre-arbítrio. Outras vezes está pedindo um sinal para uma coisa que você já sabe a resposta. Você faz uma pergunta, mas você sabe que aquilo é errado, é um tipo de Balaão, né? Balaão sabia o que ia fazer. E ficou lá insistindo, insistindo, insistindo. Às vezes acontece isso com a gente. Que Deus ajude a gente a ser sábio, né? E saber o momento certo que a gente pode falar com Deus e pedir os sinais. Ele vai orientar a gente a cada momento, né? Ora para a gente, pastor. Sim. Vamos orar. Querido Pai, nós louvamos o Teu nome nessa manhã, nesse domingo, no primeiro dia da semana, porque sabemos que o Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Nós temos aqui esses Teus filhos que estão já nas primeiras horas, outros estão assistindo pelo YouTube, alguns estarão assistindo em outro momento, não importa. Estão buscando a Ti e louvando o Teu nome porque o Senhor é bom. A Sua misericórdia, diz a Tua palavra, se renova a cada manhã. E por isso nós somos felizes, e o Senhor ainda diz, o seu profeta diz, grande é a Tua misericórdia. Por isso, Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos. E porque vivemos num mundo ainda dominado pelo pecado, também temos que Te pedir. O Senhor viu aqui tantos pedidos que foram feitos. Estão registrados não apenas aqui nos computadores, nos celulares, mas tenho certeza nos livros celestiais. Tenho certeza que o Senhor tem uma maneira toda especial de atender a cada pedido, assim como o Senhor atendeu, algumas vezes imediatamente, a Daniel, aos seus companheiros, mas algumas vezes o Senhor preferiu esperar. E sabemos que, muitas vezes, quando temos que esperar e não temos a resposta, um dia saberemos o porquê. Confiamos nisso. Então, Senhor, Te pedimos, na nossa pequenez, que o Senhor atenda a nossa oração, assim como atendeu as orações de Daniel, assim como tem atendido as orações de tantas pessoas. Colocamos os pedidos e essas pessoas, os familiares, em Tuas mãos. O Senhor sabe as dificuldades, as lutas e os problemas de cada um. Muitas vezes não são problemas, são bênçãos disfarçadas. O Senhor está procurando nos mostrar a solução através de alguma dificuldade. Ou talvez alguma dificuldade vai impedir um perigo maior. Senhor, age em Tua sabedoria. E também nos dê sabedoria para enfrentarmos os dilemas dessa vida. O Senhor mesmo disse através do seu profeta, em Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar de forma abundante. Por isso o Teu povo pede hoje sabedoria. Também Te pedimos mais fé. Talvez uma fé maior que um grão de mostarda, especialmente para esses últimos dias.
Precisamos de termos mais fé e por isso pedimos a Ti. Mas sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nos ajude a estarmos conectados aqui com a Tua palavra, com a Bíblia Sagrada, né? Esse livro tão precioso. Nos ajude a lermos a cada dia, nos alimentarmos dessa porção. Muitos têm a cada manhã se alimentado aqui na sala 57, ó Senhor. Continue dando a eles a sabedoria para compreender a Tua palavra e ajude-nos a colocarmos em prática em nossa vida, e influenciarmos a outros também. Continue abençoando aqueles que trabalham de forma mais ativa na sala 57, por trás aí dos bastidores, né? Os pastores que têm participado. Estamos clamando e almejando o dia em que estaremos não numa sala 57, mas na sala do trono celestial, lá no céu, na presença do Deus visível, né? Hoje é invisível, não podemos ver, porque se a gente ver, não somos ainda transformados, podemos até morrer, né? Porque a glória do Senhor nos destruiria. Mas naquele dia glorioso, transformados, como Jó diz, né? Vamos olhar com os nossos olhos e vermos a face gloriosa e bendita de nosso Salvador Jesus Cristo. Nós ansiamos por esse dia que se aproxima de forma tão veloz. Nós temos as profecias e vemos como está acontecendo. E tudo indica, Senhor, que isso vai acontecer nos nossos dias. Por isso que a gente está alegre. O livro de Lucas diz que quando começarem a acontecer essas coisas, não é para ficar triste não, nem apavorado. É para ficar alegre, porque a vossa redenção se aproxima, e nós cremos, Senhor, que se aproxima. Ó, Senhor, não deixe a gente se desviar nem para um lado nem para o outro, mas mantermos o foco firmes em Ti. Pedimos essas bênçãos para esse dia e para essa semana. Pedimos em nome de Jesus. Amém.